Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero falar para vocês de um tema que tem mexido muito com as igrejas, com o mundo evangélico, onde algumas perguntas têm chegado até mim ou pela rede social ou no particular por outras redes sociais, mas eu quero responder para vocês onde nós vamos encontrar a resposta na Bíblia, onde eu sempre acho a resposta em uma passagem, pois a Bíblia ela nos leva sempre a buscar o entendimento e compreendimento para tudo o que acontece em nossas vidas. E hoje não será diferente. Uma pergunta até mesmo capciosa. Mas antes fique aí com a nossa vinheta e eu já volto. Pois bem, voltamos. A pergunta que me fizeram e sempre está rodando pelo meio evangélico, pelas igrejas, é se eu devo participar de todas as coisas dentro do meu ministério. Eu devo participar de todos os cultos, eu devo participar de todos os eventos, de todas as programações. Eu tenho que deixar a minha família de lado, muitas vezes até o meu trabalho, porque algumas pessoas deixam seus trabalhos dentro da sua família, dentro da sua casa de lado e faz tudo dentro da igreja. Está certo isso? Como está a nossa relação dentro desse índice de colocação correta? O que vem primeiro? O que vem em segundo? O que vem em terceiro ou em quarto? Que são as posições que eu encontrei aqui, as colocações para estarmos falando sobre isso. Então, algumas pessoas colocam em primeiro lugar Deus, depois a igreja, a família e depois o trabalho. Está certo essa colocação, essa disposição em colocar em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a igreja, em terceiro lugar a família e em último lugar o trabalho. Está correto esta colocação? Vamos dar uma lida na Bíblia e falar sobre essas colocações. Vamos ler primeiramente aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, algumas pessoas têm utilizado desta versão bíblica que se encontra em Mateus, até mesmo para se afastar da igreja, os, entre aspas, chamados agora desigrejados. Podem até utilizar essa passagem de estar buscando primeiramente a Deus em suas casas, em seus lares, e está se embaçando nisto daqui para deixar de ir nos cultos. E eu, como líder, vou dizer para você neste momento o que a Bíblia diz sobre esta questão e mais as outras colocações que foi apresentada. O que você que está nos vendo nesse podcast irá falar, irá pensar e dar a sua opinião, fique à vontade. Aqui nós estamos abertos para ouvir a todos. Você tem todo o direito não somente de apoiar, mas também de criticar o que eu estarei falando para você. Mas eu deixo bem claro que estou indo pela Bíblia. Então vamos lá. Está certo eu participar de todas as programações da igreja e deixar a minha família de lado? Eu já vou dizer para você que não está certo. Que Deus não quer que você deixe a sua família. Ele não quer que você viva dentro da igreja o tempo inteiro e esquecer da sua família, pois não é isso que Deus prioriza. O que Deus prioriza é um ambiente familiar, regado de fé, regado de instrução, debaixo da unção dele. Então você que muitas vezes
acaba querendo fazer tudo dentro da igreja, querendo pegar todos os trabalhos para auxiliar o seu líder e ficando mais dentro da igreja do que na sua casa, eu vou agora responder para você lá em Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. Vamos dar uma lida aqui. Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha bem o que a Bíblia diz, que aquele que não está dando atenção para a sua família, ele é pior ainda do que um pecador. Então nós estamos vendo aqui que aquela pessoa que deixa Deus em primeiro lugar, a igreja em segundo lugar, a família em terceiro e o trabalho por último, ela já está errada, porque a palavra diz que aquele que faz esta questão de colocar, de priorizar Deus em primeiro e a igreja em segundo, está errado. Ele é pior do que o pecador. Vai responder, porque a própria palavra diz que todos nós responderemos pelos nossos atos. E você precisa estar preparado para ter entendimento da palavra e responder pelos seus atos. Então, o que nós vemos aqui, que a pessoa que tem priorizado, primeiramente Deus, depois a igreja, depois a família e por último o trabalho, está totalmente equivocada. A nossa colocação, nós que vemos aqui, se embaçando pela palavra bíblica, pela Bíblia, nós vemos que, em primeiro lugar, vem Deus, sempre vem Deus. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, o trabalho. E em último lugar, a igreja. Ou seja, você não também deve usar isso que eu estou falando para deixar de frequentar o culto. Não é isso que eu estou falando para que você faça. Em primeiro lugar, você tem que agenciar o seu dia a dia, você tem que ter um cronograma de frequentamento correto dentro do seu ministério, onde você precisa e necessita se alimentar da palavra. Porque a própria Bíblia diz que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E sendo membro do corpo de Cristo, nós não podemos, de forma alguma, abandonar a igreja como estão fazendo. Temos que frequentar o culto, temos que ter participação nos projetos da igreja, mas você tem que ter um cronograma para isso. Você não pode, de forma alguma, abalar o seu relacionamento familiar com o seu marido ou com a sua esposa pela sua frequência dentro da igreja e dos projetos e campanhas que são levantados. Vou dar um exemplo aqui de um ministério que eu já participei. As igrejas e as lideranças gostam muito de abrir campanhas atrás de campanhas. Isto é maravilhoso, fortalece muito não somente os líderes, a igreja e os membros. É muito bom abrir uma campanha atrás da outra, nos deixa mais firmes e mais fortes. Mas nem todo mundo necessita participar de todas as campanhas, principalmente quando se abre um jejum seguido de outro, pois nem todos estão preparados para estar jejuando constantemente da forma que nós, que somos líderes, jejuamos. Há pessoas que não sabem ainda jejuar corretamente. Quero te dar um exemplo sobre as reclamações que recebo, principalmente de casais e homens. Muitos homens chegam para mim, reclamam, dizendo que não estão tendo a afeição, não está tendo o carinho, não está tendo a atenção da sua companheira e ela chega a ficar por vários meses sem dar o atendimento correto de homem e mulher por estar participando de campanhas e jejum constantemente dentro da igreja. Como o casal muitas vezes trabalha
em horários alternados, quando homem e mulher estão trabalhando, chegam cansados, têm seus afazeres domésticos, têm também outras coisas para fazer. Se colocar tudo isso em prática, não conseguem estar com uma relação ali entre homem e mulher casados correta, e isso vai prejudicar a família, vai prejudicar o homem e a mulher dentro da sua relação. E não é isso que nós queremos. Por este motivo, você que está jejuando, você que está orando, você que participa de campanha, coloca isso no cronograma, porque o que nós orientamos é que o casal tem que sempre estar unido, conversando entre eles, colocando isso junto. Vamos participar de uma campanha esta semana na igreja, 15 dias. Ok, combinado. Vão ficar 15 dias nesta campanha, nesse jejum, nesta oração. Na próxima campanha, necessariamente não há necessidade de eles entrarem, pois já participou de uma. É como a ceia. Você toma ela num determinado dia do mês e só vai tomar no outro mês. Você já está revestido, já está protegido. Você não precisa participar de tudo ali seguidamente. Tem que ter um tempo para que você e a sua família possam desfrutar também entre vocês, poder passear, poder estarem juntos, poderem conversar. Então, veja bem o que você está fazendo. Não permita-se, tomando equivocadamente, colocar em segundo lugar a igreja e a família, deixando em terceiro lugar. O trabalho ele vem em terceiro lugar. Você precisa entender e compreender que o trabalho não pode faltar em nossas vidas, pois nós dependemos do trabalho. Nós precisamos trabalhar lá fora para nos mantermos, pois todos têm compromisso, seja ele com quem paga aluguel, quem tem prestação de serviços dentro de casa para pagar, colocando o alimento, ou então, mesmo que você não pague aluguel, você tem compromisso com outras coisas. Você não pode faltar no seu trabalho e também não pode faltar na igreja. Mas você não precisa ficar afastado da igreja um mês inteiro, 2 meses, 3 meses. Não é isso que eu estou propondo aqui. Coloque-se bem na posição, preste muita atenção no que eu estou explicando para você. E em última colocação, a igreja. Como que você irá frequentar a igreja? Aí, como eu já disse, você precisa colocar um cronograma. Eu, por exemplo, eu sempre acordei nas madrugadas, não somente para orar, mas também para trabalhar. E acordando de madrugada entre 2 e 3 horas da manhã, o determinado horário que eu costumo sair para trabalhar, isso sempre faz com que eu fique cansado um determinado período do dia e à noite preciso me recolher mais cedo. Por este motivo, não havia condições de participar de todos os eventos até mais tarde na igreja, a não ser quando tinha uma festividade, um congresso. Eu me esforçava e me sacrificava mais. Então você pode aí ver que eu tenho já uma prática para falar o que eu estou te dizendo, que eu sempre tive este problema para poder lidar com ele nas minhas participações em campanhas e dentro dos cultos, devido ao horário que eu acordo. E eu tenho certeza que você, homem, e você, mulher, também tem este problema, pois a mulher, além de trabalhar fora, aquela que trabalha fora, quando chega em casa, trabalha dobrado. Então você, mulher, que trabalha fora, que quando chega no final de semana tem muito mais trabalhos dentro da sua casa, dentro do seu lar, seus afazeres, ela trabalha muito mais ainda. Então nós vemos que tudo isso tem que ser colocado em prática para que você, na sua presença dentro dos cultos, não seja afetado e nem também a sua família. Não podemos colocar uma prioridade e deixar outra de lado, pois lembramos da passagem ali, né, que nós lemos,
que aquele que não faz a sua obra familiar, aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que um pecador. E esta é a palavra, é a explicação que eu quero deixar para vocês nesse podcast. Qual é a sua opinião? Você pode muito bem me dizer aí o que você pensa sobre isso. Se você tem que participar de todos, se você vai participar menos, fique à vontade para deixar a sua opinião. Eu estou aqui apenas transmitindo para vocês o que está na Bíblia. Eu não falo nada mais do que eu penso a não ser o que está na Bíblia. Até o próximo vídeo.